Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em 31 de outubro será celebrados os 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma foi um movimento que iniciou na Alemanha e ecoou no mundo, trazendo um grande impacto na cultura ocidental. Alguns cristãos podem não saber exatamente o que foi a Reforma Protestante, mas possivelmente já ouviram falar desse marco para o cristianismo. Hoje, então, eu quero trazer um resumo surpreendente da Reforma Protestante para todos aqueles que pretendem conhecer um pouco mais sobre a história da Igreja. Devemos entender o que foi a Reforma. Alguns até dizem que foi uma conspiração de Martinho Lutero e outros reformadores. Entretanto, qual realmente foi o objetivo da Reforma? E por que a Reforma Protestante era tão necessária no seu tempo? Portanto, descobriremos uma história de profunda superação, lutas e uma corrida pela verdade. Hoje conheceremos a história de homens que entregaram suas próprias vidas por uma causa muito maior do que eles mesmos, o verdadeiro Evangelho. Então, sejam todos muito bem-vindos ao lançamento desse canal. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo na plenitude dos tempos. Pregou o Evangelho, andou e ensinou seus apóstolos o verdadeiro caminho. Desde o período apostólico, os cristãos eles batalhavam pela verdade do Evangelho, mesmo diante dos açoites, das prisões e dores. A perseguição ela tem acompanhado a história da igreja tanto por forças de fora da igreja quanto de dentro da igreja. Como temos visto nos últimos tempos, a perseguição nunca se afastou da verdadeira Igreja de Cristo. Claro que o cristianismo sempre foi um choque de realidade para qualquer cultura idólatra, uma vez que sempre pregou adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Entretanto, com o tempo, os cristãos começaram a abandonar o cristianismo, devido à forte perseguição no Império Romano. Durante 300 anos, a igreja no Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão também, até o momento em a qual o imperador Constantino decidiu adotar o cristianismo como a religião oficial no ano de 313 d.C. Ser perseguido antes desse momento parecia uma parte normal da vida cristã. E essa perseguição se intensificou em 18 de julho do ano 64, após Nero colocar Roma embaixo de cinzas. O imperador fez do cristianismo o bode expiatório para a tragédia. A opressão se espalhou por todo o império e não tardou para que aqueles que professavam o cristianismo como única regra de fé e prática fossem torturados e queimados como tochas vivas para o espetáculo do Império Romano. A perseguição por parte então do Império acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. No século II, o autor anônimo, a Carta a Diógenes, mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Referindo-se aos cristãos, ele escreveu que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Já nesse tempo, temos o credo apostólico quase completo. O mais conhecido, então, dos credos é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do sexto século. E o credo era: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a qual foi concebido por obra do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Já em 303 d.C., o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de toda a igreja, confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército do governo e a prisão do clero. Durante esse momento, ou esse período, Eusébio relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última grande perseguição, talvez a mais sangrenta aos cristãos no Império Romano, ou a pior das perseguições. Nesse tempo, muitos mártires morreram em prol do Evangelho, homens a quais o mundo não era digno. Finalmente, a liberdade foi obtida pelo derramamento do sangue dos mártires. Constantino reverteu o quadro, colocando a igreja no centro do império. As lutas, então, continuavam, e as heresias sendo combatidas em todo momento. Até aqui, então, vimos a história resumida dos 300 anos de perseguição da igreja. E nesse momento aparece uma pessoa muito importante na história, que é Constantino, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino Grande. E Constantino, na sua infância, teve uma boa educação, especialmente por ser filho de uma mulher de língua grega e haver vivido no Oriente Grego, o que facilitou-lhe o acesso à cultura bilíngue própria da elite romana, e serviu no tribunal de Diocleciano depois do seu pai ter sido nomeado um dos 2 Césares, na altura o imperador Júnior, na tetrarquia em 293. Constantino, então, acabou entrando para a história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo na sequência da sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao Deus cristão. No início do século IV, após a declaração do imperador Constantino Magno, então, sobre a sua suposta conversão, Constantino abraça o cristianismo. Parece que nesse momento assistimos uma rápida e profunda revolução na história da igreja. Em 13 de junho de 313, Constantino promulgou o Edito de Milão. Assim, toda perseguição chegaria ao fim, oficialmente no Império e especialmente aos cristãos. Em 381, temos o Concílio de Constantinopla, e com o tempo o cristianismo tornou-se a principal religião do Império e a igreja começou a prosperar. Era o início da Igreja Católica Romana. Nesse tempo, o cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa. Já no final do primeiro século, ou do primeiro milênio, a igreja se fortaleceu e tornou-se poderosa, e estava disposta a mostrar o seu poder para conseguir seus interesses. Já no século IX, toda a Europa Ocidental conhecia o cristianismo.
Porém, tal revolução ocasionou trágicas mudanças. A cultura do Império Romano acabou influenciando a Igreja e ela começou a desviar-se das Sagradas Escrituras. A Igreja se tornou herética e pagã. Práticas da cultura grego-romana começaram a ser inseridas nos elementos de culto da Igreja. No final, então, da Idade Média, a Igreja já havia se desviado dos ricos ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja rica e poderosa, cheia de pessoas gananciosas em busca de poder, dinheiro e status. Estamos aqui em um momento de profunda escuridão e incertezas, diante de uma Europa escravizada e cega. A igreja naquele tempo era poderosa e seus interesses, ou os interesses do alto clero, estavam muito acima dos interesses do reino de Deus. Não somente isso, como também era um momento onde a falta de conhecimento das Escrituras era algo muito comum. O acesso, então, à Bíblia era privilégio de poucos. Em meio a uma Europa mergulhada em trevas, houve um despertar para o verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. A decadência da Igreja Católica Romana cria uma necessidade urgente de uma reforma na Igreja. Então, naquele tempo, surgem homens que começaram a se opor aos abusos e ensinamentos da Igreja Católica Romana e do Papado. Sim, a Igreja havia se distanciado e precisava de uma reforma e urgente. Era preciso trazer de volta aquilo que perdeu a forma. A Igreja ia mal principalmente em termos morais. Havia naquele tempo bastante heresias. Antes de Lutero, uma pré-reforma iniciou-se e surgiram os chamados pré-reformadores, que têm suas origens no final do século XII, começando aí pelos valdenses. A reação do papado a esse movimento em relação a qualquer outro movimento foi rigorosa e inevitável. Essa é a palavra mais adequada. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Então, desde o início, eles afirmavam o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua língua de origem, considerando a única fonte de autoridade eclesiástica e negando a supremacia de Roma e rejeitando a adoração às imagens porque eram consideradas como idolatria. Eles também tinham a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Eles traduziam, ensinavam e pregavam a palavra e, em muitos momentos, até chegavam a decorar passagens para pregar e evangelizar. Acreditavam firmemente no ensino das Escrituras. Eles diziam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Outro pré-reformador é John Wycliffe, considerado precursor da Reforma Protestante. Ele foi professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e viveu no século XIV e denunciou o privilégio do clero. Ele também foi responsável por traduzir a Bíblia do latim para o inglês. John Wycliffe continuou seus escritos até a morte em consequência de um derrame cerebral. Ele foi excomungado pela igreja, seu corpo foi desenterrado e queimado como herege. A igreja naquele tempo então respondia com severa perseguição. Em seguida, outro pré-reformador é John Hus. Ele foi professor na Universidade de Praga. Juntos, eles levantaram diversos questionamentos, defendendo mudanças radicais na organização da igreja e do clero, em particular dos abusos existentes na igreja medieval que envolvia o cristianismo.
John era contrário não apenas ao Papa, mas a toda a hierarquia eclesiástica, defendendo que o poder deveria ser limitado. Hus, então, foi condenado e morto. Ele foi queimado como herege em 6 de julho em 1415. Em 1498 surge Jerônimo Savonarola. Ele foi um pregador domiciliano que pedia reformas na Igreja Católica. Ele foi excomungado em 1498 por ordem do Papa e, por fim, enforcado e queimado em praça pública. A Igreja continuava respondendo com severas perseguições. E nesse tempo surge na Europa a Renascença. Neste momento, então, evidenciamos a chegada do Renascimento, um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália. O Renascimento, então, trouxe o interesse pelas artes, literatura, ciência e arquitetura. Mudanças na economia com o surgimento aí da burguesia. Nomes importantíssimos na história, como Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci e outros. O interesse também surgiu para o estudo da Bíblia em suas línguas originais. Então, agora, com o interesse pelas Escrituras, no início do século XVI, começou um movimento de reforma que tornaria novamente a perseguição e o mártiro por parte da Igreja naquele tempo. Então, surge na história um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Era filho de João Lutero e Margarida Lutero e foi criado no campo. E Lutero sempre teve seus altos e baixos. Constantemente era cometido por depressão e um forte desânimo. O mesmo a chamava de noite escura da alma. O ingresso de Lutero na carreira religiosa deve-se a um episódio particular que aconteceu no ano de 1505, no dia 2 de julho. Lutero fazia uma viagem depois de ter passado uns dias com a sua família. Durante o percurso, uma forte tempestade o alcançou e um raio atingiu o carvalho que abrigava Lutero da chuva. Temendo então pela sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana que se transformaria em um monge caso escapasse com vida. Após ter escapado, Lutero seguiu em frente com sua promessa, o que desagradou profundamente o seu pai. Assim, algumas semanas depois desse acontecimento, Lutero ingressou no convento dos eremitas agostinianos. Então, em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e no ano seguinte ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia, obtendo então bacharel em estudos bíblicos. Logo depois ele passou a lecionar teologia e em 1512 obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter seu título em doutor, Martinho Lutero seguiu lecionando em Wittenberg sobre livros de Romanos, Salmos, Gálatas e Hebreus. Nesse tempo de estudo, Lutero então se depara com o famoso texto de Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E isso
muda totalmente a sua compreensão e principalmente a forma que Lutero agora olha para as Escrituras Sagradas. Ele disse: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as Escrituras tiveram um novo sentido. A primeira missa, então, de Lutero foi celebrada em 2 de maio de 1507 e em 1508 Lutero realizou uma visita a Roma, a sede da Santa Sé, por questões relacionadas à ordem dos agostinianos. Os historiadores até comentam que essa viagem a Roma deixou uma má impressão em Lutero, por conta da falta de espiritualidade e corrupção presente entre os religiosos. Em meados, então, do século XVI, esse monge agostiniano, na Alemanha, Martim Lutero, que lecionava então teologia na Universidade de Wittenberg, começou a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Durante algumas de suas visitas à cidade de Roma, esse jovem então descobre a venda das indulgências por João Texan, uma carta emitida pela Igreja que dava garantia do perdão dos pecados aos mortos e vivos mediante um pagamento que era realizado para o Papa Leão X com o objetivo de terminar as obras da Basílica de São Pedro em Roma. Lutero, então, nesse tempo, extremamente indignado com os escândalos encontrados no Vaticano e a venda de indulgências aos fiéis, começou a realizar denúncias contra o falso ensinamento da Igreja Católica Romana. Então, na manhã de 31 de outubro de 1517, na véspera do dia de Todos os Santos, o monge agostiniano Martim Lutero fixou suas 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra a doutrina católica e a indulgência papal e convocando um debate, conforme o costume daquela época. Lutero acreditava que a salvação do homem era pela fé e não pelas obras. Serão eternamente condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza da salvação mediante a cartas de indulgência. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória de Deus e da graça de Deus. Esse tesouro, entretanto, é o mais odiado e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Então, com o surgimento da imprensa, as ideias de Lutero e suas 95 teses tiveram uma rápida repercussão na Alemanha. Apesar dos escândalos por parte da Igreja, Lutero não desejava romper com Roma, apenas trazer uma reforma dentro da Igreja. Lutero, então, foi excomungado pelo Papa Leão X em junho de 1521. Então, o clero solicita que o monge se retrate e Lutero reafirma a sua fé em 17 de abril de 1521 perante a Dieta Imperial de Worms, com as seguintes palavras: é impossível retratar-me, a não ser que me prove que estou laborando um erro pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está cativa à palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém.
A participação então de Lutero na Dieta de Worms acabou tornando sua mensagem mais popular entre alguns nobres do Sacro Império. Lutero então acabou sendo sequestrado por Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, que escondeu Lutero em seu castelo. Frederico, na verdade, estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Então Lutero refugiou-se em um palácio nesse castelo e traduziu o Novo Testamento para o alemão e faleceu em 18 de fevereiro de 1546 aos 62 anos de idade. Apesar de sua morte, o movimento reformado continuou e as ideias da reforma protestante expandiram e ecoaram em outros lugares fora da Alemanha. A tradição reformada, então, começa na Suíça, no século XVI, com líderes como John Knox, João Calvino, Eurico Zwingli e outros reformadores. Eurico Zwingli nasceu em uma família muito próspera no dia 1º de janeiro de 1484, na parte oriental da Suíça. Ele iniciou seus estudos formais em Viena e depois estudou na Universidade de Basileia, onde recebeu seu título de bacharel em artes em 1504 e de mestre em artes em 1506. Zwingli serviu como pastor de 1516 a 1518, onde falou contra o abuso das indulgências, sistema de jejum, e logo se tornou evidente que o desafio ao catolicismo medieval deveria ser abordado publicamente. O Conselho então de Zurique convocou várias disputas públicas para tratar do assunto. Zwingli publicou seus 67 artigos ou conclusões que se assemelham às 95 teses de Lutero. Ele defendeu a abolição de todas as imagens e acessórios do catolicismo medieval, temendo que eles servissem de obstáculos à simplicidade na fé em Cristo. A reforma em Zurique foi completada em 1525, quando a missa católica romana foi abolida. O movimento, então, foi confirmado em Berna, em 1528, e em Basileia, em 1529. Entretanto, os católicos invadiram a cidade de Zurique e Zwingli morreu enquanto lutava contra as forças católicas na Batalha de Campbell, em 1531. Depois de ser ferido, ele foi reconhecido pelos católicos e imediatamente morto. Seu corpo foi esquartejado, que era o castigo para os traidores daquela época, e depois queimado como esterco para que não lhe restasse nada para inspirar outros protestantes. Então surge na história João Calvino. Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, era filho de Geraldo e Jeanne Calvin, na cidade francesa de Noyon. Aos 14 anos, João entrou na principal instituição educacional da Europa, a Universidade de Paris, para estudar teologia como preparação para o sacerdócio. Ali, ele aprofundou-se nos princípios da Renascença ou do Renascimento, humanismo e estudos acadêmicos, e ele obteve seu mestrado em 1528. João Calvino não pertenceu à primeira geração de reformadores, porque quando Lutero pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, Calvino era uma criança de 8 anos de idade. Entretanto, precisamos reconhecer que Calvino tinha um saber notório. Calvino, de modo eminente, foi um reformador prático e é considerado o maior teólogo e exegeta do tempo da Reforma. Ingressou então em Direito na Universidade de Orleans em 1528 e aprendeu o grego e com 21 anos voltou para Paris para estudar literatura clássica. Em 1534, Calvino se mudou para Basileia, na Suíça, a fim de estudar. Em Basileia escreveu As Instituta da Religião Cristã, publicada no ano de 1536, e nessa obra Calvino apresentou os fundamentos da fé protestante e argumentos para a interpretação das Sagradas Escrituras. Ele chegou em Genebra ainda jovem, com seus 27 anos de idade. Ele já veio com seu programa de organização do protestantismo e disciplina, com uma vontade indomável de colocá-la em prática. Porém, então, os genevenses não quiseram expulsar o Calvino da cidade. Ele viveu e trabalhou então 3 bons anos em Estrasburgo, no sudoeste da Alemanha.
Depois de alguns anos em Estraburgo, os genevenses os trouxeram de volta. Então Calvino chegou em Genebra em 13 de setembro de 1541, após uma ausência de 3 anos e meio. Durante, então, 14 anos, Calvino colocou em prática seu programa de organização e disciplina na igreja. E o resultado foi que Genebra tornou-se um modelo de mundo reformado. John Knox disse: "Em outros lugares eu confesso que Cristo é pregado, mas os costumes e a religião sendo tão sinceramente reformados, eu não vi em nenhum outro lugar." Calvino, então, inaugurou uma das principais escolas primárias da Europa e estabeleceu a Academia de Genebra em 1559. A academia tinha uma escola pública que oferecia estudos mais avançados em línguas bíblicas e teologia para treinar ministros, advogados e médicos. E muitos missionários, treinados em Genebra, foram enviados para plantarem igrejas na Itália, Hungria, Polônia, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia e até mesmo o Brasil. Historicamente falando, havia uma reforma no continente europeu e também em áreas britânicas, lugares como Inglaterra, Escócia e Irlanda. Então, nós chegamos aqui em um momento da história onde a reforma agora está na Inglaterra. A reforma seguiu então para a Inglaterra com o rei Henrique VIII. Henrique solicitou ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, pois seu desejo era ter um herdeiro homem e tinha a intenção de casar com Ana Bolena. Entretanto, o Papa negou a anulação e a Igreja da Inglaterra rompeu com a autoridade do Papa e a Igreja Romana. Tendo negado a anulação do seu casamento, Henrique resolveu criar uma nova igreja e anulou os poderes da Igreja Católica na Inglaterra. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia que anunciou a criação da Igreja Anglicana. O rei foi declarado chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A reforma, então, continuou na Inglaterra com Eduardo VI, contudo, ele morreu bastante jovem. Nesse tempo, sobe ao poder a Rainha Elizabeth I, que consolida a reforma na Inglaterra. Então, em 1553, sobe ao poder Maria Tudor. Ela assume o trono como Rainha da Inglaterra e Irlanda até a sua morte. Maria Tudor tentou trazer de volta o catolicismo para a Inglaterra, perseguindo os cristãos. Então, depois de algum tempo, surge o movimento puritano, levando a sério a reforma protestante, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Nesse momento, então, a reforma estava estabelecida na Alemanha, Suíça, Inglaterra, Escandinávia, Escócia e Holanda. O movimento, então, progrediu e as ideias da reforma começaram a atingir outros países. A Igreja sempre esteve em uma constante reforma com o objetivo de regressar e retornar às Escrituras Sagradas. A reforma protestante ocasionou a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os protestantes, originando o protestantismo. Lembre-se, esses homens tiveram muitos erros e eles não eram perfeitos. Entretanto, o Senhor Deus usou esses homens imperfeitos, apesar de suas falhas, para trazer uma reforma dentro da igreja. Nesse momento, estamos chegando ao fim. A reforma foi um movimento que trouxe uma grande mudança na sociedade em todos os meios, sejam eles econômico, cultural e político, sendo fundamentado nos 5 pilares da reforma protestante, também conhecido como as 5 solas da reforma protestante. É importante ressaltar aqui que somente no século XX os historiadores resumiram esses pilares. São eles: sola scriptura, somente a Escritura; solas Christo, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; soli Deo gloria, glória somente a Deus.
Após toda essa luta pela reforma, aprendemos que a verdade tem que ser proclamada em todo o mundo e oremos para que a cada dia pessoas possam ser alcançadas com o poder da palavra e salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Viva os 503 anos da Reforma Protestante. Então, chegamos ao final sobre a história da Reforma Protestante. Se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E se você souber a história de homens também que impactaram a história da igreja, e essa história ecoou no mundo, trazendo grande impacto na cultura ocidental, deixe aí nos comentários. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, que possamos nos encontrar aqui e até a próxima.